Olá, povo de Deus, tudo bem? Estamos aí em mais um dia dos 10 dias de oração. Tem sido uma bênção para nós e para as famílias que nós temos orado. Que Deus continue abençoando. E o desafio de hoje é entregarmos ou enviarmos um livro para 5 amigos, aqueles 5 amigos que nós escolhemos para estarmos orando por eles, tá bom? Então pode ser um livro físico ou um livro virtual. Em caso de um livro virtual, você encontra o livro disponível no site esperança.com.br/livros, esperança.com.br/livros, tá? Em caso de livro físico, você entrega pessoalmente para os seus irmãos, tá bom? Então é isso, é o nosso desafio, nossa atividade missionária para hoje. Que Deus continue nos abençoando e alcançando essas pessoas por meio desse projeto maravilhoso. Amém? Deus abençoe. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Uma boa noite para os nossos amados da Igreja do Timbi. Eu quero dizer que estou muito feliz por estar compartilhando com vocês a palavra nesta noite. E eu quero agradecer a Cristina pelo convite. Obrigada, minha querida. E nesta noite nós vamos falar um pouco sobre a igreja que inicia, a igreja que ora e a igreja que termina. E o nosso texto bíblico está em Atos 4, versículos 23 ao 31. Então vamos abrir a nossa Bíblia. O livro de Atos registra a história do começo da igreja, a história do comecinho da igreja primitiva. E no capítulo de Atos 1, Cristo ascendeu aos céus, deixando aqui a sua igreja preparada, motivada para proclamar o Evangelho. Atos 2 registra o Espírito Santo se manifestando no Pentecostes e assim a igreja cresceu. Atos 3 nos mostra um milagre que foi feito e assim a pregação do Evangelho se firmou, fazendo com que a igreja crescesse mais ainda. E Atos 4, que é o capítulo que nós vamos tirar algumas pinceladazinhas, nos mostra a perseguição e as privações, ou seja, as perseguições que a igreja sofreu, fazendo com que a igreja se mantivesse firme e mais poderosa ainda. Pois bem, nesse contexto de crise,
é que a igreja teve uma reação para superar esta crise. E que reação foi essa? Nós também vamos tirar nesta noite 3 características da igreja primitiva que nós, a igreja remanescentes, podemos ter na nossa vida, no nosso viver. Bem, a primeira característica é unir-se em adoração. Vamos abrir o capítulo 4 de Atos e o versículo 23 e vamos ler. E diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Bem, Pedro e João, eles foram presos por causa daquele milagre feito na vida daquele rapaz, daquele homem, né? E então eles passaram ali uma noite presos. Quando foram soltos, ao invés deles procurarem a sua casa, as suas casas, eles procuraram ali o local da reunião, a igreja onde todos estavam reunidos. Eles procuraram a família de fé. Por quê? Porque a família estava ali reunida, louvando, adorando o Criador, adorando o Senhor. E quando eles chegaram e expuseram o que tinham sofrido, o que eles tinham ouvido, as perseguições, enfim, o que a igreja fez, a reação que a igreja sofreu foi uma reação de ouvir e adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. É o que diz aqui no versículo 24, ouvindo isto, o relato dos discípulos, unânimes, a igreja unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Olha, o que está nos mostrando aqui é que eles estão louvando, adorando ao Senhor. Ao ouvir o que eles passaram, os discípulos passaram, eles não murmuraram, não se queixaram, não se revoltaram. Muito pelo contrário, eles louvaram a Deus, ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Que maravilhoso! Essa é uma característica que nós temos que ter como uma igreja remanescente. Quando vierem os problemas com os nossos irmãos, com a nossa irmandade, que possamos louvar, adorar ao nosso Deus, ao invés de reclamar, de sair fofocando, conversando, enfim, perdendo tempo, né? A segunda característica é unir-se na palavra. Olha, quando a igreja primitiva estava ali, reunidas, juntas, eles estavam estudando a palavra, procurando obter conhecimento. Mas por que deve estar unida na palavra? Porque primeiro a palavra Jesus é o centro da palavra das Escrituras, o centro da Bíblia. Então, para que possamos conhecer, para que as pessoas possam conhecer Jesus, é preciso estudar a palavra de Deus, é preciso estudar as Escrituras, é preciso estudar as profecias. E então era isso que a igreja unida fazia. Eles louvavam, adoravam, estudavam a palavra, porque eles queriam conhecer mais as profecias, eles queriam saber mais do amor de Jesus, do plano da salvação, para que eles pudessem passar para outras pessoas. E amados, olha só o porquê que nós devemos estudar a palavra. Porque primeiro, para conhecer Jesus, o plano da salvação, para conhecer o seu amor, é preciso que possamos estudar a palavra, é preciso que possamos conhecê-lo através da sua palavra. E também é preciso conhecer a palavra, porque Deus, Ele não fará nada sem que antes revele aos seus servos. Assim diz Amós 3, versículo 7. E olha só, tem muitas coisas ainda para acontecer. Tem muitas pessoas querendo saber o que será do futuro, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com as famílias, quando Jesus vai voltar, enfim, por que isso aconteceu, por que isso vai acontecer, por quê? E para que possamos estar aptos a responder, é preciso estarmos preparados, alicerçados na palavra do Senhor. É por isso que a igreja, ela se une para adorar, para louvar, mas se une para estudar a palavra do Senhor. Meus amados, a terceira característica que a igreja primitiva tinha e que nós temos que ter como igreja remanescente é unir-se em oração. Amados,
O versículo 29 nos mostra que eles estavam ali, começaram a orar, louvando ao Senhor, adorando Deus Criador, Deus soberano, Criador dos céus, da terra, enfim, e continuou a oração. E quando chegou no versículo 29, eles continuaram orando dessa maneira. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças que nós estamos sofrendo, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A igreja tem que se unir em oração para pedir ao nosso Deus que nos dê coragem para pregar o Evangelho, que nos dê intrepidez, ousadia para pregar o Evangelho. Olha, amados, não adianta de nada nós termos o conhecimento e ficar somente para nós. Nós temos que ter esse conhecimento e passar para outras pessoas. Mas algumas vezes o sol que é quente demais para que possamos sair para visitar, ou nós temos muitas ocupações e termina que passando a hora e não temos mais coragem de sair, ou alguns obstáculos, ou algumas pessoas que não querem sair conosco e chama um, chama outro e nada. Mas nós temos que orar. A igreja tem que orar pedindo coragem, ousadia. Senhor, aconteça o que acontecer, que eu esteja triste, passando por problemas, mas que eu tenha coragem de pregar o teu evangelho para muitas e muitas pessoas que precisam ouvir do teu amor, precisam da tua salvação, e eu tenho que cumprir a minha missão. Outro princípio do porquê que nós devemos nos unir em oração é para compartilhar para as pessoas que nós temos um Deus todo-poderoso, para pedir que a mão do Senhor esteja sobre nós. Porque pode ser em muitas ocasiões que aconteçam algumas coisas que nos pegue de surpresa, alguns eventos, enfim, algumas calamidades, alguns desastres, qualquer coisa. E nós temos que orar pedindo, Senhor, eu quero ousadia, tu me dás coragem, ousadia, intrepidez para pregar o evangelho, mas eu te peço que a tua mão esteja sobre mim, que a tua mão esteja sobre nós, sobre a tua igreja, nos protegendo, nos livrando de tudo que é mal. Por favor, Senhor, esteja conosco. E a igreja também ora para que, ao pregar o evangelho, ao sentir que a mão do nosso Deus está sobre nós, nós também temos que orar pedindo ao Senhor humildade. Senhor, me dá humildade para que quando os resultados surgirem, quando as pessoas se entregarem, quando houver as conversões, que nós possamos dizer assim, a obra foi feita, mas o mérito é do nosso Deus, o mérito é do nosso querido Jesus, o mérito é do Espírito Santo, que convence, que converte, que transforma, que salva. Não é nós, não somos nós, não sou eu que tenho mérito. Nós devemos, igreja, nos unir em oração para pedir ousadia, coragem para ir e pregar, pedir a proteção do Senhor, pedir ao Senhor que nos dê humildade de reconhecer que o trabalho é teu, que a conversão é tua, que é tu que faz o trabalho na vida das pessoas, o trabalho de conversão. Nós também devemos orar, pedindo o poder do Espírito Santo. Olha, no versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amados, nós devemos orar pedindo o poder do Espírito Santo, e então, cheios do Espírito Santo, a nossa casa vai tremer, o nosso lar vai tremer, porque as pessoas que estão dentro do nosso lar vão ver a transformação, vão ver Jesus em nós, e os corações vão se abrir. Também a nossa vizinhança vai tremer, porque eles vão ver que através do nosso viver, nós seguimos a Jesus, nós amamos a Jesus e nós amamos pregar a sua salvação e o seu amor. Ó, queridos, a nossa igreja vai tremer, porque estamos cheios, repletos do poder do Espírito Santo, com ousadia, intrepidez, pregando a palavra,
fazendo trabalho missionário, visitando as pessoas que estão no leito da enfermidade, no leito da dor, pessoas necessitadas. Nós estamos levando o amor, a palavra de Deus, a salvação e também aquilo que eles necessitam para o seu sustento. Nós seremos uma igreja unida, nós seremos uma igreja de amor, nós seremos uma igreja acolhedora, nós seremos um reflexo da igreja primitiva. Queridos, essas são as características da igreja primitiva, uma igreja unida, hermanada, no louvor e adoração ao Criador, no estudo da palavra e no poder do Espírito Santo, pedindo em oração, numa vida de oração. Que nós possamos cumprir a missão pela qual o Senhor nos chamou, pregar o Evangelho. Esse é um dos sinais, os últimos sinais da volta de Jesus, a pregação do Evangelho. E que eu e você, toda a igreja de Utimbi, possa pregar o Evangelho com alegria, com amor, sabendo que Jesus está voltando e que muito, muito em breve nós subiremos ao céu com a nossa família, com a nossa vizinhança e com todos aqueles que a igreja do Utimbi pôde falar da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a vocês e fiquem todos com Deus. Recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim.